Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia, nós terminamos, né? Estamos entrando no sábado. Hoje é dia... Hoje nós estamos no dia, deixa eu ver aqui, 28, né? Não, 29 de setembro de 2023, 20 horas e 32 minutos. 20 e 32 minutos. Mais um dia que nós vencemos, mais um dia terminado, início de sábado. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor guarde todos do mal, do perigo. Nós estamos aqui para trazer a palavra do Senhor. Boa noite a todos que estão entrando, Thaís, Paula. Meu muito boa noite a todos que estão entrando aí. E essa tarde eu ia falar sobre Mateus 24, mas quando foi no final da tarde, boa noite, Alberto, quando foi no final da tarde, o Senhor me trouxe uma mensagem em Daniel, no livro de Daniel, mas essa mensagem, ela não está só no livro de Daniel. Ela é uma mensagem que eu vou ler 3 partes, nós vamos ler aqui para a gente entender o que Deus vai falar conosco essa noite. Eu fui muito impactada com essa mensagem hoje, muito impactada mesmo. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Como eu disse, eu ia falar sobre 24 de Mateus, estava o dia inteiro com 24 de Mateus, mas quando foi lá pelas 5 da tarde, eu fui impactada sobre a mensagem do livro de Daniel. E a mensagem de hoje, eu nunca dei título para a mensagem, mas hoje eu vou dar. Habilidades para o fim. Habilidades da Igreja de Cristo para o fim. Você acha que tem que ter habilidade da Igreja de Cristo para os dias do final dos tempos? Responde para mim, o que você acha? Nós temos que ter habilidade ou não para enfrentar os últimos dias desse mundo? É uma pergunta até meio complicada, né? Que habilidade nós vamos ter, mas temos que ter. Eu quero começar a ler com vocês Mateus 16, anotem aí. Eu vou ler três capítulos. Shalom, Viviane. Exatamente, Deus nos dá estratégia, exatamente. Boa noite, Aline. Exatamente, habilidade quer dizer estratégia para viver os tempos finais. Presta atenção, meus irmãos. O que Satanás está fazendo nesse momento? Ele está tentando fechar a boca do povo de Deus. Satanás precisa fechar a boca do povo de Deus. Eu estava lendo Pasval, eu estava lendo um relato de uma irmãzinha nossa lá da Coreia do Norte, uma velhinha já. E quando ela era pequena, os guardas entraram na casa dela, na Coreia do Norte. E o avô dela, de 80 anos, era um crente, pregador da palavra. Morava com eles pela idade, mas o pai dela não cria. E foi preso o avô e o pai. Ela era menina pequena. E os guardas passaram o dia inteiro, boa noite, Suzana, passaram o dia inteiro ali, tentando achar um livro grosso, a Bíblia. E eles dois foram presos. O pai da menina por aceitar o avô dentro de casa, o pai dentro de casa, e o avô por ser um pregador da palavra, né? Um pregador em silêncio, né? Em silêncio, habilidade para o fim dos tempos. Esse povo que é perseguido, esses irmãos nossos que são perseguidos, eles têm a habilidade que é dada pelo Espírito Santo. E nós precisamos ter essa habilidade para os momentos que nós estamos avançando para cima deles.
Eu quero ler com vocês aqui, anotem aí, Mateus 16, versículo 17. Diz assim: Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Shalom, Aline. E as portas do Hades nunca, marca isso, nunca prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja. Eu vou ler de novo para você entender o que eu estou falando aqui. Mateus 16, versículo 18. Vamos colocar o 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, ou as portas do inferno, nunca, olha aqui, nunca é jamais. Shalom, Marta. Boa noite, Mônica. Nunca é jamais. Os cristãos já estão proibidos de comprar. Sim, já estão vivendo pela fé. Eles já estão vivendo pela fé, recebendo o maná do céu. Pode ter certeza disso. Preste atenção, irmãos. O inferno, o Hades, nunca prevalecerão contra a igreja. Isso é uma promessa de Jesus Cristo de Nazaré. Mas como é que eu, como igreja, tenho que me portar? Como é que eu, como igreja, tenho que me portar para que o Hades não prevaleça sobre a minha vida? Porque eu sou a igreja de Jesus Cristo, você é a igreja de Jesus Cristo. Entendeu? Onde eu preciso estar? Vamos lá para Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 22. Gálatas 5, versículo 22. Anota isso, coloca aí no teu caderninho. Habilidades ou estratégia para os dias do fim. Anota aí no seu caderninho. Habilidades ou estratégias para o dia do fim. Para os tempos do fim. Primeiro nós lemos Mateus 16, 18. Agora nós vamos ler Gálatas 5, versículo 22. O que o crente tem que ter para que ele possa ter as estratégias do tempo do fim? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não há lei. O que mais me chama a atenção aqui de tudo isso é autodomínio. Você sabe se dominar a si mesmo? Você sabe dominar a sua ira? Você sabe dominar a sua raiva? Você sabe discernir quando é a pessoa que está fazendo mal para você ou quando ela está sendo usada por potestades malignas para fazer mal contra a tua vida? Porque a palavra de Deus diz assim, que a nossa luta é o mais complicado. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Traduzindo, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra entidades malignas que habitam nas regiões celestiais. Entendeu? Então presta atenção. Nós estamos vivendo um momento final. Momento do fim. Não tem mais para onde correr. Tá tudo dizendo que nós estamos indo para o fim. Até o povo que não conhece a palavra de Deus já tá colocando na cabeça isso. Nunca vivemos um momento desse. Só vai ter habilidades para o tempo do fim, estratégia para o tempo do fim, se você estiver com os frutos do Espírito Santo na tua vida.
Presta atenção. Frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Meu irmão, presta atenção. Lá em Provérbios diz assim que vale mais um homem que domina a si mesmo do que aquele que domina uma cidade. Eu não lembro qual foi o imperador, não sei se foi Nero, não me lembro agora. Ele era um homem que dominou o mundo todo, mas ele não sabia dominar os seus impulsos. Ele mandou rasgar a barriga da mãe dele para ver de onde ele tinha nascido. Olha que situação. Olha que loucura de um homem desse, um homem que não consegue dominar os seus instintos, mas dominava o mundo. Que homem é esse? Sim, elas estão agressivas do nada, porque nós já estamos vivendo a atmosfera do anticristo. As pessoas estão agressivas, as pessoas estão violentas, elas estão virando animais selvagens. Porque a atmosfera já é a atmosfera do anticristo. Já estão descendo potestades para a terra. Se você não sabe disso, meus irmãos, você precisa saber que já está descendo as potestades que estão nos ares, já estão descendo para a terra, para a batalha final. Por isso as pessoas estão ficando dessa forma. Agora, se você tem no teu coração os frutos do Espírito Santo, você é a igreja potencial de Cristo para esse tempo. Então as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Você está entendendo? Você está me entendendo que aonde eu quero chegar? Aliás, onde eu não, onde o Espírito Santo quer chegar? Presta atenção, nós lemos primeiro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Quem é a igreja? Somos nós. Igrejas vivas. Como essa igreja, o que essa igreja precisa ter? Quais são os adornos que essa igreja precisa ter? Amor, fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, oh meu Deus, minha língua, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Como você vai lidar com pessoas que surtam se você não tem autodomínio? Você precisa entender o que está acontecendo. Aí é onde eu quero chegar. Nós somos brasas vivas do altar de Cristo, se estivermos com o fruto do Espírito nas nossas vidas. Tá entendendo? Gente, vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Eu preciso que vocês compreendam, porque essa palavra é muito séria. Essa palavra me impactou muito essa tarde. Presta bastante atenção. Se nós não estivermos com o fruto do Espírito, buscando o fruto do Espírito, nós não teremos as habilidades e a estratégia necessária, que é dada pelo Espírito Santo, para podermos enfrentar os últimos dias desse mundo. Você sabia que já tem vários pastores presos por falarem, por expulsarem demônios? Por falarem que em tais lugares existem potestades e tudo mais? Vocês já ouviram falar isso, que já tem acho que 2 ou 3 aí presos. Um com 10 anos de prisão. Pois é. Como eu vou fazer para poder continuar, boa noite, Grace, com a igreja viva, sem que possa acontecer algo, para que eu possa proclamar a palavra? Eu não preciso falar o nome dos demos por aí. Não. A minha presença tem que expulsar eles.
Como assim, Ruth? Se nós tivermos o fruto do Espírito Santo, a nossa presença vai fazer Satanás embora. Você crê nisso? Você crê no que eu estou te falando? Porque não sou eu que falo, é a palavra que diz. Vai chegar um tempo que você não vai poder abrir a boca, mas você vai ser o testemunho vivo e fiel. Como lá na Inglaterra, aquela mulher em frente à clínica de chute no como é que fala? No ventre? Vou falar assim, chute no ventre. Como eles sabiam que ela estava ali orando na cabeça, no pensamento dela? O que emanava dela que eles perceberam aquilo? Será que eles conseguiam fazer alguma coisa lá dentro da clínica enquanto ela estava orando ali? Será que os policiais vieram atrás dela porque a clínica deletou ela? Porque eles viram a luz de Cristo dentro dela e com a luz dele dentro dela eles não podiam executar a matança lá dentro? Você já parou para pensar nisso? A estratégia, boca fechada, mas irradiando o fruto do Espírito. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Entenderam? Não consegue fazer. Não consegue. Onde tem um filho de Deus, não consegue. Vocês já viram o testemunho daquela pastora que ela é careca? Aquela pastora, acho que Sandra, né, o nome dela? Muito interessante. Ela pertencia a uma dessas religiões. Ela e a mãe, as duas eram, né, faziam todos aqueles movimentos lá, né? E uma menininha conhecia ela e chegou nela um dia e falou assim: Sandrão, chamava ela de Sandrão, Sandrão, eu quero que você vá na minha igreja. E disse que ela brincando, 6 anos de idade a menina, falou: não, eu não vou na sua igreja, eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha, mas achando que a menina não ia na igreja dela, lá no lugar que ela ia. Quando passou uns dias, a menina veio e falou para ela assim: olha, o meu pastor disse que é para eu ir com você na sua igreja. O meu pastor falou que é para eu ir. E ele disse que Deus vai comigo. E ela falou: então tá bom. Então sexta-feira você vem. E sexta-feira ela estava toda vestidinha com a Bíblia debaixo do braço para ir na igreja da pastora, que hoje é a pastora Sandra. E ela foi, toda bonitinha, da igreja dela. Chegou lá, a menininha chegou, se ajoelhou, orou, e eles lá dentro tentando fazer os rituais, tocando os atabaques e fazendo as coisas deles, e nada de descer nada, não descia nada. De repente, a que era mais alto nível lá dentro, olhou para ela e falou: quem trouxe essa criança aqui para dentro? Aí, essa hoje que é pastora falou: fui eu. Então leva ela embora daqui, porque enquanto ela estiver aqui dentro, eu não posso, nenhum espírito desce aqui. E naquele dia, essa pastora se converteu. Ela viu que tinha uma coisa diferente. No próximo culto, ela estava na igreja com a criança. E daí ela foi se convertendo. Quem fez isso? O poder de Deus. Naquela criança. O poder de Deus naquela criança. Quem não se tornar como uma criança não é do reino dos céus. A criança, ela crê incondicionalmente, ela não questiona. Ela simplesmente crê e obedece. E nós? Questionamentos 1000. Mas tem um aqui, tem um personagem que nós vamos ver aqui maravilhoso, que é Daniel. Nós vamos estudar sobre ele agora. Presta bastante atenção. Daniel, eu vou fazer um apanhado geral dele, tá? Vocês sabem que Daniel ele pertencia à família real de Israel. Ele era da realeza de Israel. Um rapaz de sabedoria. Ele, Misael, Ananias e Azarias foram levados para a corte de Nabucodonosor bem novinhos, com 14, 15 anos de idade.
e ali eles foram castrados para servirem ao rei. Mas Daniel e os amigos dele se comprometeram diante de Deus de não comer das iguarias do rei, não se contaminar com a comida do rei. Por quê? A comida do rei era uma comida dedicada a Baal, uma comida dedicada a um Deus que não era o Deus de Israel. E eles ali se comprometem em não comer a comida do rei. E o eunuco que cuidava deles ficou desesperado, né? Arioque, acho que é Arioque. Ficou desesperado e falou, não, se vocês não comerem, o rei vai me matar, vocês vão enfraquecer. Falou, não, testa 10 dias. Foi testado 10 dias, eles estavam mais fortes que os outros. Por quê? Porque Deus estava no negócio. Eles estavam numa terra estranha, uma terra de homens e mulheres totalmente fora da palavra. Eles estavam numa terra onde o Deus não era o Deus de Israel. E Daniel vem crescendo, e Nabucodonosor veio fazer entrevista com Daniel. Olha aqui, ó. Daniel, capítulo 1, versículo 18, diz assim: passado o tempo fixado pelo rei para a sua apresentação, o chefe dos eunucos o introduziu à presença de Nabucodonosor, o qual se entreteve com eles, com os 4. Entre todos os jovens não houve outros que se compararam a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Isso porque eles só comiam legumes e tomavam água. Vai vendo. O Espírito do Senhor estava sobre eles. Estes, pois, entraram para o serviço do rei. Ora, em todas as questões de sabedoria e discernimento sobre as quais os consultava, o rei os achava 10 vezes superiores a todos os magos e adivinhos do seu reino inteiro. Irmãos, magos quer dizer astrônomos, tá? Quando a Bíblia fala de magos, está falando de astrônomo, não é magia não, tá? Adivinho, sim. Espírito de adivinhação, sim. Mas magos quer dizer, eles eram astrônomos. Daniel permaneceu assim até o 1º ano do rei Ciro. Daniel passou por 4 reis. Como foi que Daniel viveu aquele tempo todo dentro da Babilônia? Estratégia, habilidade. Lá em Mateus, Jesus disse: o Hades não vai poder conter a igreja de Cristo. Não é isso? Vamos lá ver, que eu já me perdi aqui. O Hades não vai poder conter a igreja de Jesus Cristo. Eu quero deixar bem na palavra certa que fala aqui, pra gente não... Olha lá. Diz assim: as portas do Hades, do inferno, nunca prevalecerão contra ela, contra a igreja. Daniel também era a igreja, Shabbat Shalom, Cleide. Daniel era uma igreja. Jesus não tinha vindo, mas ele estava na unção do Espírito Santo. Nós estamos entrando, nós sabemos que o inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Para essa igreja estar de pé, eu tenho que ter os frutos do Espírito, Gálatas 5. Não é isso? Nós estamos vendo o que Deus fazia através de Daniel e seus amigos, como Deus usou eles. Deu inteligência, deu para eles estratégia de não se contaminar com as iguarias que eram oferecidas ao deus Bel, acho que é Bel, que chamava o deus da época. Entenderam? Faz uns 20 minutos, Cleide, que eu comecei. Então eles não entraram na comida do rei. Quantos judeus entraram e eles não entraram?
Eles estavam ali firmes. Firmes. Agora, olha o que acontece. Vamos agora olhar o que vai acontecer, que vai fazer com que Daniel tenha um destaque tremendo dentro da Babilônia. Vamos lá? No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram o espírito. E isso a tal ponto que o sono o abandonou. O rei ordenou que convocassem os magos e adivinhos, e encantadores e os caldeus. Os caldeus eram os que tinham o maior nível de adivinhação. Eles tinham comunicações sobrenaturais, os caldeus, a fim de que interpretasse os seus sonhos. Eles vieram, pois, e se apresentaram diante do rei. Aqui está toda a massa que não honra ao Deus de Israel está aqui. Ele mandou chamar todo esse povo aqui. Olha só, vamos observar como eles lidaram com a situação. O rei ordenou que convocasse os magos, adivinhos, encantadores e os caldeus, a fim de que interpretasse os seus sonhos. Eles vieram. Pois, e se apresentaram diante do rei. O rei lhes disse: eu tive um sonho, e o meu espírito está ansioso por compreender o significado. Os caldeus responderam ao rei em aramaico: ó rei, vive para sempre. Narra o sonho aos teus servos e nós te daremos a interpretação. Retrucou o rei e disse aos caldeus: seja-vos conhecida a minha decisão. Se não me fizer desconhecer o sonho, bem como a sua interpretação, serei feitos em pedaços. E vossas casas ficarão reduzidas a um amontoado de escombros. Ao contrário, se me descobrirdes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, gratificações e grandes honras. Portanto, relatai-me o sonho, com a sua interpretação. Eles tornaram a dizer: queira o rei contar o sonho a seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. Mas o rei insistiu: vejo bem que procurais ganhar tempo. Olha só. O rei sabia que eles estavam tentando ganhar tempo. Eles insistindo para o rei contar. Sabendo que minha palavra está dada, se não me dais a conhecer o sonho, uma só sentença vos espera. Estais, pois, combinados para inventar explicações falsas e funestas. Nem o rei, nem Nabucodonosor acreditava neles. Eles queriam que eles falassem o sonho que ele teve. Ele sabia o sonho que ele tinha tido. Mas ele colocou eles à prova. Ele queria que eles contassem o sonho para ele e dessem a interpretação. E aqui ele diz: vocês estão procurando ganhar tempo. Ele começou a ver a estratégia deles. Sabendo que minha palavra está dada, se não me dais a conhecer o sonho, uma só sentença vos espera. Estai, pois, combinados para inventar explicações falsas e funestas diante de mim, enquanto o tempo vai passando. Portanto, relatai-me o sonho, e saberei que podeis dar-me também a sua interpretação. Então, ele queria que eles contassem o sonho para ele. Os caldeus responderam ao rei: não há homem algum sobre a terra que possa descobrir o segredo do rei. Por isso mesmo, jamais nenhum rei, governador ou chefe propôs tal problema a um mago, adivinho ou caldeu. O problema que o rei propõe é difícil e ninguém pode resolver. Então eles já chegaram assim, já jogando a toalha. Senão, ninguém pode resolver diante do rei, senão os deuses, cuja morada não se encontra entre os seres de carne. Porque os deuses deles supostamente não habitavam aqui, habitavam outras dimensões. A essas palavras encolerizou-se o rei furiosamente e mandou trucidar todos os sábios de Babilônia. Promulgado o decreto da execução dos sábios,
procuraram também Daniel e seus companheiros a fim de executá-los. Olha só, eles não tiveram estratégia, nem poderiam ter, porque eles não têm o fruto do Espírito. Eles vivem da carne. Presta atenção, meu irmão. A estratégia de quem tem o fruto do Espírito e daqueles que têm a carne. Aqueles que vivem na feitiçaria. Presta atenção, é isso que você tem que observar. Nós temos que o final dos tempos está aqui, no livro de Daniel, na maneira que nós temos que nos portar nesse momento. E nos momentos que estão vindo. Presta atenção naquilo que o Senhor está falando conosco hoje. Mas Daniel, agora eu vou para o versículo 14, capítulo 2, versículo 14 de Daniel. Mas Daniel dirigiu-se com palavras prudentes. Daniel dirigiu-se com palavras prudentes e sábias a quem primeiro? A Arioque, chefe da guarda real. Você escutou direito? Presta atenção. Enquanto os outros estavam desesperados, já estavam jogando a toalha, já estavam em pânico, e que Nabucodonosor percebeu que eles iam fraudar ele, porque Nabucodonosor sabia que aquilo tudo era uma fraude, ele sabia. Daniel teve a estratégia correta, a estratégia dos filhos de Deus, daqueles que têm o fruto do Espírito Santo, daqueles que o Hades não vai poder acabar com eles, porque eles são a igreja de Cristo. Presta atenção, meu irmão, abre a tua cabeça nesse momento, para você entender como nós temos que nos portar nos últimos dias desse mundo. Assim falou ele a Arioque, oficial do rei. Por que motivo promulgou o rei uma sentença tão premente? Arioque explicou o caso ao rei. Arioque parou, ele percebeu que tinha uma coisa de diferente na conversa de Daniel, não era a conversa dos outros. Arioque explicou o caso a Daniel, o qual logo foi ter com o rei para pedir-lhe um prazo. Os outros também pediram, mas de uma forma diferente. Exatamente, sempre com prudência, não querendo mal com ninguém. Exatamente isso, pastor. Olha aqui, ó. O qual foi logo ter com o rei para pedir-lhe um prazo. Ele mesmo daria ao rei a interpretação. Daniel vai lá e fala: rei, eu peço para você me dar um prazo para que eu possa ter o sonho. Eu preciso sonhar. Ele explicou por que ele precisava do prazo. Ele precisava sonhar. Como o rei sonhou, ele precisava sonhar. Sabe o que Deus mais dá no povo dele na hora da situação difícil? Calma, paz. A paz que excede a todo entendimento, ela inunda o coração daqueles que têm os frutos do Espírito. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Presta atenção. Aqueles que têm o fruto do Espírito Santo vão ser inundados de paz na hora da situação forte. Na hora do enfrentamento, nós teremos a paz de Deus, que excede a todo entendimento, estará em seus corações. Mas você precisa estar dentro de Gálatas 5. Você precisa ter os frutos do Espírito Santo. Nós precisamos ter o fruto do Espírito Santo. Olha aqui, ele mesmo daria interpretação ao rei. Daniel voltou para a sua casa e comunicou o fato a Ananias, Misael e Azarias. Quer dizer, Daniel tinha uma equipe que trabalhava com ele. Ele chegou em casa e falou: olha, a situação é essa. O rei me deu um prazo e nós agora precisamos orar. Nós precisamos buscar a face de Deus. E pedindo-lhes que implorasse a misericórdia do Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem junto com os sábios da Babilônia.
o que diz lá em Mateus 16, 18? O Hades não vai prevalecer sobre a igreja de Cristo. O inferno não vai prevalecer sobre a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo precisa buscar ter os frutos do Espírito, para que ela possa ter discernimento de como agir nos momentos que vão vir por aí. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para que a sua presença expulse Satanás dos ambientes que você vai entrar. Presta atenção, meu irmão, abre a tua cabeça. O momento é grave. Se você está achando que o momento não é grave, o momento é grave. O momento nós precisamos estar lá em Gálatas 5. Buscar ter os frutos do Espírito, viver os frutos do Espírito, ter uma vida praticando o amor, praticando longanimidade, paciência, praticando o amor que excede a todo entendimento, a paz, a justiça, domínio próprio. Quem não tiver domínio próprio não vai conseguir passar. Porque vão ser momentos de enfrentamento. Vão ser momentos que não vai ser brincadeira. Você vai estar diante do próprio diabo. E você não vai poder falar o nome dele, você não vai poder expulsar, mas a tua presença e quem estará junto com você vai expulsar ele. E ele vai se assustar e ele vai sair de perto de você. Então foi revelado a Daniel, numa visão noturna, o mistério. E Daniel bendisse o Deus do céu, tomando a palavra nestes termos. Presta atenção. Daniel se acalmou. Daniel esperou a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Daniel esperou a unção do Espírito Santo sobre ele. E ele teve o sonho que Nabucodonosor teve. Olha o que ele diz para Deus. Que o nome de Deus seja bendito, de eternidade em eternidade, pois são dele a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e estações, quem depõe reis e entroniza reis. Quem dá aos sábios a sabedoria e a ciência aos que sabem discernir? Ele revela as profundezas e os segredos, ele conhece o que está nas trevas. E junto dele habita a luz. A ti, Deus de meus pais, dou graças e te louvo, por me teres concedido a sabedoria e a força. Tu me fazes conhecer agora o que de ti havíamos implorado, e o enigma do rei nolo dás a conhecer. Olha agora, Daniel agora vai marchar para a sala real. A seguir, foi Daniel ter com Arioque, a quem o rei havia incumbido de executar os sábios da Babilônia. E falou-lhe assim, olha como Daniel fala, não mandes matar os sábios da Babilônia, faze-me comparecer diante do rei, e eu darei ao rei a interpretação. Olha a postura de Daniel, olha a firmeza de Daniel. Só pode ter uma firmeza dessa, uma postura dessa, aquele que está cheio do poder de Deus. Aquele que está lá em Gálatas 5, com os frutos do Espírito no seu coração. Coração limpo, autocontrole, manso, humilde, que não quer o mal dos outros. Faze-me comparecer diante do rei, e eu darei ao rei a interpretação. Você imaginou a cara dos magos, a cara dos adivinhos, dos caldeus? Você já parou para pensar que esse povo ficou de boca aberta? Você já parou para pensar que eles estavam observando Daniel nos mínimos detalhes? Você já parou para pensar que Daniel livrou essa gente toda da forca? Você está entendendo?
Você já parou para pensar nisso? Que aqueles homens que serviam a Satanás foram livres da morte através de um servo de Deus que tinha o fruto do Espírito? Olha aqui, ó. Não mandes matar os sábios da Babilônia. Faz-me comparecer diante do rei, e eu darei ao rei a interpretação. Arioque apressou-se a fazer Daniel comparecer diante do rei. Arioque correu, ao qual disse: encontrei entre os despertados de Judá um homem que dará ao rei a interpretação desejada. Olha isso, gente. Dirigiu-se o rei a Daniel, que tinha o nome de Balsazar. És realmente capaz de dar-me a conhecer o sonho que tive e a sua interpretação? Em resposta, diante do rei, Daniel falou: o mistério que o rei procura desvendar, nem os sábios, nem os adivinhos, nem os magos, nem os astrólogos podem dá-lo a conhecer ao rei. Daniel deixou claro, Daniel foi categórico. Ninguém pode fazer. Ninguém. Mas há um Deus no céu. Eles não disseram que os deuses estavam em outros lugares que não poderiam fazer nada? Esse Deus não. Esse Deus é aquele Deus que habita em nós. É aquele Deus que nos criou. É um Deus diferente dos outros. É um Deus que habita naqueles que buscam a Deus, que o buscam em sinceridade e justiça. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios e que dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que deve acontecer no fim dos dias. Olha isso. Nabucodonosor, um homem ímpio que cultuava Bel, né? Cultuava Baal. Deus revela para ele os segredos do final dos dias. Teu sonho e as visões da tua mente sobre o teu leito, eis-lo aqui. Eu acredito que Nabucodonosor ficou assim, com os olhos estatalados, olhando para Daniel, aquele jovenzinho, com tanto poder na sua fala, com tanta autoridade. De onde vinha essa autoridade de Daniel? Da onde saía a autoridade? Enquanto os outros estavam batendo o joelho, Daniel estava firme, seguro, porque Daniel tinha os frutos do Espírito. Mas Ruth, mas Daniel é antes de Jesus. E qual que é o problema? Os frutos do Espírito é todo o tempo. Ou você acha que o Espírito Santo só apareceu agora? Não. O Espírito Santo já atua desde que Deus criou a terra. Desde sempre o Espírito de Deus estava com ele. O Espírito Santo aqui é o sopro do próprio Deus sobre nós. Olha agora como Daniel fala. Dá uma olhada nisso. Enquanto estava sobre o teu leito, ó rei, ocorriam-te os pensamentos sobre o que deveria acontecer no futuro. Exatamente, Ezequiel fala da sabedoria de Daniel. Da sabedoria de Daniel. Olha aqui, ó. Enquanto estava sobre o teu leito, ó rei, ocorriam-te os pensamentos sobre o que deveria acontecer no futuro. E aquele que revela os mistérios te deu a conhecer o que deve acontecer. Que homem privilegiado era Nabucodonosor. Olha isso. Quanto a mim, este mistério me foi desvendado, não porque eu tenha mais sabedoria que os outros viventes, mas para se manifestar ao rei a sua interpretação, a fim de que possas conhecer os pensamentos do teu coração. O rei Nabucodonosor precisava saber que existia Deus em Israel. É a manifestação do poder de Deus dentro de Babilônia, através do menininho e de seus amigos, Misael, Ananias e Azarias.
que estavam juntos buscando a face do Senhor. Tinham deixado de comer as iguarias do rei para estar numa comida simples, humilde, mas uma comida que não tinha nada com a idolatria. Shalom, Caroline. Esse era Daniel. E agora Daniel estava na presença do homem mais poderoso da terra, Nabucodonosor, com a estratégia perfeita, porque em Daniel tinha um espírito excelente. Quem era o espírito excelente que estava dentro de Daniel? O Espírito Santo de Deus. Tiveste, ó rei, uma visão. Era uma estátua enorme, extremamente brilhante. A estátua erguia-se diante de ti, de aspecto terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino. De prata era seu peito e os braços. E o ventre e as coxas eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés, parte em ferro, parte de argila. Estavas olhando quando uma pedra, sem intervenção de mão alguma, destacou-se e veio bater na estátua, nos pés de ferro e de argila, e os triturou. Então se pulverizaram ao mesmo tempo o ferro e a argila, o bronze e a prata e o ouro, tornando-se iguais à palha miúda na eira de verão. O vento os levou sem deixarem traço algum. E a pedra que havia atingido a estátua tornou-se uma grande montanha, que ocupou a terra inteira. Tal foi o sonho. E agora exporemos a sua interpretação diante do rei. Olha só. Estou lendo Daniel 2. Presta atenção agora à interpretação. Olha a estratégia, olha como Daniel se porta. Nós temos que observar, irmãos, porque Daniel vai ser, para nós, Daniel vai ser um exemplo para como é que nós vamos nos portar nos próximos dias que estão vindo. Então, aqui, tu, ó rei, rei dos reis, versículo 37, a quem o Deus dos céus concedeu o reino, o poder, a força e a honra. Olha o que ele fala, como ele fala com o rei. Em nenhum momento ele pôs o rei para baixo. Ele enalteceu o rei na sua condição. Porque Deus põe e tira reis. E Daniel sabia que Nabucodonosor tinha sido colocado por Deus, mesmo que foi para exercer justiça contra o povo de Israel. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus do céu concedeu o reino, o poder, a força e a honra, em cujas mãos ele entregou, onde quer que habitem os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu. Ele enaltece o rei. A estratégia de Daniel. Fazendo-te soberano deles todos, és tu que és cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e depois ainda um terceiro reino de bronze que dominará a terra inteira. Haverá ainda um quarto reino forte como o ferro que reduz tudo a pó, tudo esmaga. Como o ferro que tritura, este reduzirá a pó e triturará todos aqueles. Os pés que viste, parte de argila, de oleiro e parte de ferro, designam um reino que será dividido, e haverá nele parte da solidez do ferro, uma vez que viste ferro misturado à argila de oleiro. Como os pés são parcialmente de ferro e parcialmente de argila de oleiro, assim esse reino será parcialmente forte e também parcialmente fraco. O fato de teres visto ferro misturado à argila de oleiro indica que eles se misturarão por casamentos, mas não se fundirão um com o outro, da mesma forma que o ferro não se funde com a argila. No tempo desses reis, o Deus do céu
suscitará um reino que jamais será destruído. No tempo deste reino, lá do final, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, um reino que jamais passará a outro povo, esmagará e aniquilará todos os outros reinos. Enquanto ele mesmo subsistirá para sempre, um reino eterno. Foi o que pudeste ver na pedra que se destacou da montanha, sem que mão alguma tivesse tocado. E reduziu a pó o ferro, o bronze, a argila, a prata e o ouro. O grande Deus manifestou ao rei o que deve acontecer depois disso. O sonho é verdadeiro. E digna de fé é a sua interpretação. Que coisa mais linda. Só um Deus que habita numa pessoa dedicada à palavra, dedicada a buscar a Deus, pode falar com tanta autoridade. Verso 46 do capítulo 2. Então o rei Nabucodonosor prostrou-se com o seu rosto em terra e inclinou-se diante de Daniel. Ordenou que lhe oferecessem oblação e sacrifício de agradável odor. A seguir dirigiu-se o rei a Daniel, dizendo-lhe: em verdade o vosso Deus é o Deus dos deuses e é o Senhor dos senhores, que revela os mistérios, pois tu pudeste revelar este mistério. E o rei exaltou em dignidade a Daniel e o distinguiu com muitos e magníficos presentes. Lembra? Esses presentes vieram para Jesus, quando ele nasceu. Constituindo também governador de toda a província da Babilônia, além de chefe supremo de todos os sábios de Babilônia. Daniel pediu então ao rei que designasse Sadraque, Mesaque e Abdenego para a administração dos negócios da província de Babilônia. Entretanto, ele mesmo, Daniel, permaneceria na corte do rei. Daniel dá a visão a Nabucodonosor e ele se acalma, mas depois, uns 15 anos ou mais, aí ele vai fazer a estátua, que eu vou comentar agora. Isso aqui aconteceu. Esse homem viu a glória de Deus. Ele viu Deus agir. Ele viu. Mas o homem é falho, cheio de problemas. E de repente, eu não vou ler o texto todo para a gente não perder tempo, mas vou destacar também a estratégia dos meninos, né? Daniel não estava aqui, deveria estar viajando, alguma coisa assim. E Daniel não estava nesse momento. Mas Nabucodonosor ergue uma estátua de ouro. Uma estátua que simboliza a estátua que vai ser erguida agora, que já começa a ser erguida. E essa estátua é interessante, que ela é de ouro e ela tem 60 côvados de largura. Ela tem a altura de 60 côvados e a largura de 6, meia. E levantou-se na planície de Dura, na província da Babilônia. E o rei ordenou que todos se ajoelhassem nessa estátua. E o que eu acho interessante é que também tinha louvores para essa estátua. Eles tinham que tocar. E aqui diz, vamos ver quantos tem aqui nessa Bíblia. O arauto proclamava em voz alta: povos, nações e línguas, eis a ordem que vos é dada. No instante que ouvirdes soar a trombeta, a flauta, a cítara, a sambuca, o saltério, a cornamusa e toda espécie de instrumento musical. Cita 6 instrumentos. 60 côvados de comprimento, 6 côvados de largura e cita 6 instrumentos. Completa meia. E ele diz que aquele que não prostrar, não adorar, será imediatamente atirado à fornalha acesa. Quem não adorar, os homens dessa terra vão para a prisão. E lá sofrem abusos, coisas horríveis. Mas naquela multidão, onde devia ter muito judeu,
onde devia ter muito conhecedor da palavra, onde devia ter muito conhecedor dos céus. Se destacaram 3 rapazes: Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Se destacaram ali. Por que se destacaram? Porque de toda aquela multidão que se ajoelhou, eles permaneceram em pé. E permaneceram calmos. Por que eles permaneceram calmos? Porque eles tinham os frutos do Espírito. E aquele, meu irmão, que tem o fruto do Espírito, não tem medo, porque o Espírito Santo dá força para ele. Deus dá força para ele. E o que acontece? O que acontece? Irmãos, coisa tremenda. Toca de novo a trombeta. E aí, eles não se inclinam. Todo mundo deitado, ajoelhado. E eles em pé. Aí vão os fofoqueiros de plantão, né? Os magos, os astrólogos correm lá. Olha, eles já deviam estar com uma inveja tremenda deles, porque eles eram abençoados por Deus. Correm a Nabucodonosor e falam: olha, eles não se curvaram. E Nabucodonosor chama esses meninos, né? Olha aqui, ó. Conduzidos estes homens imediatamente perante o rei, disse-lhes Nabucodonosor: é verdade, Sidraque, Misaque e Abdenago, aqui nessa Bíblia, que não servis a meus deuses e não rendeis adoração à estátua de ouro que eu erigi? Pois bem, estáis prontos, ao ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da sambuca, do saltério e da cornamusa, e de toda espécie de instrumento de música, e vos prostrarem a prestar culto de adoração à estátua que fiz? Se não adorardes, sereis imediatamente precipitados na fornalha acesa. E qual é o Deus que poderá livrar-vos da minha mão? Em resposta, disseram Sidraque, Misaque e Abdenago ao rei Nabucodonosor: não há necessidade alguma de replicar-te neste assunto. Olha a firmeza desses meninos. Se assim for, o nosso Deus a quem servimos tem o poder de nos livrar da fornalha acesa e nos livrará também, ó rei, da tua mão. Mas se ele não o fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos o teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Você está pronto para isso? Você está pronto para uma situação dessa? Então Nabucodonosor encheu-se de cólera, e a expressão do seu rosto ateurou-se contra Sidraque, Misaque e Abdenago. E tomando a palavra, deu ordem para que aquecesse a fornalha 7 vezes mais. Depois ordenou aos homens mais fortes do seu exército que amarrassem a eles e os precipitassem na fornalha acesa. Eles foram amarrados com as túnicas e tudo. Imagina as túnicas, calções, seus braceletes, suas outras vestes, e arremessados à fornalha acesa. Pegava fogo mais rápido ainda. Entretanto, porque a ordem do rei era peremptória e a fornalha estava excessivamente acesa. Essa ação deles, vemos que quando estavam presos juntos com todos os outros presos, exatamente. Os homens que nela arremessaram Sidraque, os 3 rapazes, foram mortalmente atingidos pelas chamas. Quanto aos 3 homens, caíram amarrados no meio da fornalha acesa. Mas começaram a andar no meio das chamas, louvando a Deus e bendizendo ao Senhor. Azarias em pé orava assim. Isso não tem na nossa Bíblia, tá, gente? Tem na Bíblia católica, tá? Azarias em pé orava assim, abrindo a boca em meio ao fogo, nestes termos: bendito és tu, Senhor Deus nosso, de nossos pais, tu és digno de louvor e o teu nome é glorificado eternamente.
Porque é justo em tudo que nos fizeste, e a todas as tuas obras são verdadeiras, retos em teus caminhos, a verdade todos os teus julgamentos. Olha que coisa linda, gente, a nossa Bíblia não tem. Tomaste decisões conforme a verdade, e todas as coisas que fizeste cair sobre nós e sobre a cidade santa de nossos pais, Jerusalém. Pois é segundo a verdade e o direito que nos fizeste sobrevir todas essas coisas por causa dos nossos pecados. Se nós pecamos, cometendo a iniquidade ao afastar-nos de ti, sim, pecamos gravemente em tudo. Não obedecemos aos teus mandamentos, nem os observamos, nem agimos segundo o que nos ordenavas, para que tudo nos correste bem. Por isso, tu, o que nos fizeste sobrevir, tudo o que tu mesmo nos fizeste, foi no julgamento verdadeiro que o fizeste, integraste-nos às mãos dos nossos inimigos, gente sem lei, os piores dos ímpios. E a um rei injusto, o mais malvado sobre a terra. E agora, não podemos sequer abrir a boca. A vergonha e o opróbrio caíram sobre os teus servos, os que te adoram. Ó, não nos entregues para sempre por causa do teu nome, não repudies a tua aliança. Olha, gente, que coisa linda. Não retires de nós a tua misericórdia por amor de Abraão, teu amigo, e de Isaque, teu servo, e de Israel, o teu santo, aos quais falaste, prometendo-lhes que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu. Ele está fazendo um clamor dentro da fornalha, e como a areia que se encontra à beira do mar. No entanto, ó Senhor, fomos reduzidos a bem pouco entre todos os povos, e encontramos hoje humilhados em toda a terra por causa dos nossos pecados. Não há mais, nessas circunstâncias, nem chefe nem profeta, nem príncipe nem holocausto, nem sacrifício nem oblação, nem incenso, nem lugar onde oferecemos as primícias diante de ti. Para encontrarmos misericórdia, contudo, com a alma quebrantada e o espírito humilhado, possamos encontrar acolhida. Tal como se viesse com holocaustos de carneiro e de touros e com miríades de cordeiros gordos. Tal se torne o nosso sacrifício hoje diante de ti, se complete junto a ti, porque não serão confundidos os que confiam em ti. E agora é de todo o coração que vamos seguir-te, vamos temer-te e procurar a tua face. Não nos cubra de confusão, mas age conosco segundo a tua benignidade e segundo a abundância da tua misericórdia. Livra-nos segundo as tuas maravilhas e dá glória ao teu nome, ó Senhor. Sejam, ao contrário, confundidos os que demonstram maldade contra os teus servos, e eles sejam recobertos de vergonha, privados de teu poder, e quebranta a sua força. Saibam assim que tu és, Senhor, o único Deus glorioso sobre a terra. Entretanto, os servos do rei que os haviam atirado na fornalha não cessavam de alimentar o fogo. Olha isso, são detalhes que na nossa Bíblia não tem. Com nafta, olha, pez, estopa e lenha miúda. Tanto assim que a chama projetou-se para o alto até 49 côvados acima da fornalha. E estendendo-se atingiu a quantos dentre os caldeus se encontravam perto da fornalha. Quanto a Azarias e seus companheiros, o anjo do Senhor desceu para junto deles na fornalha e expeliu para fora a chama de fogo, fazendo soprar no meio da fornalha um como vento de orvalho refrescante. Olha que coisa mais linda. Olha isso, gente. Quanto a Azarias e seus companheiros, o anjo do Senhor desceu para junto deles na fornalha e expeliu para fora a chama de fogo, fazendo soprar no meio da fornalha um como vento de orvalho refrescante. E assim o fogo não os tocou de modo algum, nem os afligiu, nem lhes causou qualquer incômodo. Que coisa mais linda! Aqui tem o cântico ainda dos 3 jovens, que é lindo demais, mas eu não vou ler agora. Vou ler só aqui o final. Então o rei Nabucodonosor ficou perturbado e levantou-se às pressas. E tomando a palavra, perguntou a seus conselheiros: não foram 3 homens que atiramos no meio do fogo, amarrados?
Em resposta disseram ao rei: certamente, ó rei. Ele prosseguiu: mas eu estou vendo 4 homens sem amarras, os quais passeiam no meio do fogo, sem sofrerem dano algum. E o quarto deles tem o aspecto de um filho dos deuses. A seguir, Nabucodonosor aproximou-se da abertura da fornalha acesa e, tomando a palavra, clamou: Sidraque, Misaque, Abdenago, servos do Deus Altíssimo, saí para fora e vinde. Então eles saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os magistrados, os governadores e os conselheiros do rei acorreram logo para ver esses homens. O fogo não tinha exercido poder algum sobre seus corpos. O inferno não pode parar a igreja de Cristo. É isso que está querendo dizer. Eles saíram ilesos do chama do fogo. Porque lá em Mateus, Jesus disse que o inferno não pode prevalecer sobre a igreja de Cristo. Os cabelos de sua cabeça não tinham sido consumidos. Seus mantos não tinham sido alterados e nenhum odor de fogo se apegara a eles. Exclamou então Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdenago, que enviou o seu anjo e libertou os seus servos, os quais, confiando nele, desobedeceram a ordem do rei e preferiram expor os seus corpos a servir ou adorar a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Eis, pois, o decreto que eu promulgo: todo aquele que falar com irreverência contra o Deus deles, pertença a ele a que povo, nação ou língua pertencer, seja feito em pedaços em sua casa, seja reduzido aos escombros. Pois não há outro Deus que possa libertar dessa maneira. Então o rei constituiu em novas dignidades, quer dizer, subiu o posto deles, a Sidraque, Misaque e Abdenago na província da Babilônia. Presta atenção, meu irmão. Como é que esses jovens conseguiram isso? Nós vamos passar por isso, de formas variadas, mas vamos passar. O que eu tenho que ter? A palavra de Deus diz, Jesus diz, em Mateus, que o inferno não pode prevalecer contra a igreja. Mas essa igreja tem que estar preparada. Essa igreja não pode estar de qualquer jeito. Essa igreja tem que estar no poder e autoridade do Espírito Santo. O que vai me dar poder e autoridade no Espírito Santo é eu estar com os frutos do Espírito. Tá aqui, ó. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, contra a igreja. E eu tenho que estar em Gálatas 5. Eu preciso estar em Gálatas 5. Vamos ver o que tem em Gálatas 5? Vamos lá de novo para Gálatas. Eu preciso estar com os frutos do Espírito na minha vida. Se você quiser ter condições de atravessar, você precisa estar com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Contra estas coisas não existe lei. Essas são as habilidades e a estratégia para os tempos que vêm vindo. Eu quero te convidar a ler esses trechos que eu coloquei aqui. Busca do Senhor, ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. Busca do Senhor ter uma vida próspera no caminho do Senhor. Não é próspera nesse mundo não, que isso aqui já acabou. Você precisa estar diante do Senhor. Não brinca, meu irmão, o tempo está correndo. Nós já estamos para ouvir a trombeta tocar. O toque da trombeta de Deus já está vindo aí. E você precisa estar firme com Jesus. Você precisa estar com o Deus de Israel. Deixar os outros deuses para lá. Eles não têm poder. Mas o Deus de Israel que te criou, sim. É a ele. É aquele que Paulo, no Areópago, viu ao Deus desconhecido. Vamos orar.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque tu és um Deus de poder, um Deus que faz maravilhas, um Deus que está preparando a igreja invisível de Cristo para se levantar nos últimos dias, a igreja que não vai precisar abrir a boca, a sua presença vai expulsar serpentes e escorpiões, vai pisar sobre serpentes e escorpiões. Mas esse povo precisa estar revestido do poder de Deus. Esse povo precisa estar com os frutos do Espírito dentro do seu coração. Esse povo precisa estar diante da tua presença de dia e de noite. Nós precisamos ser aqueles 4 rapazes que estavam lá na Babilônia, porque aquilo vai acontecer de novo. E nós não vamos precisar falar. A nossa presença vai assombrar a humanidade. A nossa presença vai assombrar Satanás. A nossa presença vai colocar o reino das trevas para baixo, porque o inferno não pode prevalecer sobre a igreja de Cristo. Isso é uma promessa que o Senhor Jesus fez. Mas na condição de estarmos dentro de nós com o fruto do Espírito. Que nós, Pai, possamos estar buscando, estar em novidade de vida, porque os dias que estão vindo já são dias de trevas, nós já estamos em trevas, elas vão só ficar piores. Eu te peço, nos guarda, Senhor, pela tua infinita bondade, nos livra do mal, guarda as nossas crianças, reveste as nossas crianças com o poder do céu. Reveste as nossas crianças com o fruto do Espírito. Reveste as nossas crianças com o poder do Espírito Santo. Que eles possam pisar serpentes e escorpiões. Que eles possam buscar a tua face. Que o maná do céu caia sobre eles, para que eles possam se alimentar. E caia sobre nós, o teu povo, também. Pai, eu te peço, guarda-nos pela tua misericórdia, protege-nos de todo espírito maligno, de todo espírito das trevas, todo espírito de confusão. Protege-nos, Senhor. Toda língua maldizente, língua peçonhenta, língua do inferno, seja repreendido em nome de Jesus. Todo espírito das trevas, espírito colorido de Jezabel, espírito de Leviatã, seja colocado abaixo em nome de Jesus. Nós somos os cidadãos dos céus, e dos cidadãos dos céus, que é a igreja de Cristo, o inferno não tem poder sobre nós. A igreja de Cristo caminha firme e forte rumo à pátria celestial. Guarda-nos nessa noite, livra-nos do mal. Dá-nos uma noite em paz na tua presença, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem firmes com Jesus. Leiam, se possível, de novo. Tenham a estratégia do Espírito Santo nas suas vidas. Nós vamos precisar. A igreja de Cristo, Satanás não pode com ela. O inferno não pode nos derrotar. Mas nós temos que estar alertas. Leia 5 de Gálatas. Leia, você precisa ler. Fiquem na graça do poderoso, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.